Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Vou pedir a gentileza para as pessoas que vão chegando, vão sempre, por favor, deixando o áudio fechado, para a gente não ter muito ruído aqui no nosso encontro, né? É um prazer aqui mais uma vez, né? Na nossa feira de carreira. Hoje a gente está com uma empresa muito bacana. As nossas convidadas hoje trazem várias informações importantes, legais aí, para situar a gente, né? Contextualizar a gente nesse processo de inclusão também da empresa nesse momento. Então, para quem não me conhece, né, o meu nome é Renato. Fazendo uma breve descrição minha, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram, né? Tenho cabelo raspado, estou usando hoje aqui um fone de ouvido de arco, né, nas duas orelhas, estou com uma camiseta polo, meu fundo de tela aqui está meio desfocado, né? Sou pessoa com deficiência visual, e a nossa feira de carreira hoje, né, é um evento que a gente sempre quando promove, sempre que a gente faz muito feliz, né, muito contente, porque as empresas que estão aqui com a gente são sempre empresas que trazem boas oportunidades, trazem também informações bem legais nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Então, a empresa de hoje não é diferente, né? A gente também está aqui, né, com a nossa intérprete hoje, Fernanda, intérprete de Libras. Então, quem precisar pode aí fixá-la, né, aí na tela. Nós estamos também com o João, trazendo a nossa parte técnica aqui, fazendo o nosso evento acontecer, né? Eu acho que sem mais demoras, né? Gostaria de chamar a Raquel, né? Raquel, boa tarde, bem-vinda. Você me vê, me ouve bem? Como é que tá aí para você? Sim, perfeito. Boa tarde, tudo bem, Renato? Olá a todos e todas. Tudo bom. Olha, eu nem falei aí o nome da empresa, vou deixar você mesma já fazer essas boas-vindas também para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Sei que é uma empresa grande, hoje a gente está com uma feira de carreira um pouco mais focada, né, na região aí Rio Grande do Norte e tudo mais. E a gente tem esse processo de inclusão quando a gente fala das pessoas com deficiência, né? Esse processo acontece no Brasil inteiro, no país inteiro. Então, em muitos lugares nós temos pessoas, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro ali da sua região, né? Precisando trabalhar, né? Buscando oportunidades. Quantas pessoas com deficiência aí, pais de família, mães de família, ou muitas vezes pessoas que estão buscando a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então, quero muito hoje que você fale um pouquinho, né, para gente do trabalho aí na Neoenergia também, né, mais especificamente na região que vocês vêm trabalhando, né? Se você quiser, para a gente fazer um esquenta, como a gente fala, iniciar falando um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na empresa e hoje, né? Assim, contextualizar a gente nesse processo aí de inclusão das pessoas com deficiência, o trabalho que você faz hoje. O tempo aqui é todo seu, viu? Seu e da sua equipe também. Então, muito obrigado para você e também para as pessoas que estão aí com você hoje no dia com a gente. Legal, perfeito. Obrigada, viu, pela introdução, Renato. Bom, eu vou começar então me apresentando, trazendo algumas informações, né, sobre mim aqui para o início da nossa conversa. Eu sou Raquel, eu sou da área de recrutamento e seleção da Energia. Eu sou do Rio, né? Eu fico aqui no Rio de Janeiro, na nossa holding. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos lisos, longos, na altura da cintura aproximadamente. Eu estou usando um óculos de grau com uma armação rosé, meio rosinha. Estou vestindo uma camisa polo verde com a logomarca da Neoenergia e também estou com um fundo desfocado atrás de mim. Antes de tudo, né, assim como o Renato, eu também queria agradecer que só está acontecendo, né, pelo interesse das pessoas em estarem aqui com a gente. Então, queria agradecer a participação de todas as pessoas que se inscreveram na feira,
que querem conhecer um pouquinho do nosso negócio, do nosso mercado, das nossas ações de diversidade, das nossas vagas em aberto, que gostariam de tirar dúvidas com a gente ou fazer qualquer pergunta para entender um pouco mais, né, das nossas frentes de atuação. Eu acredito que vai ser um momento muito rico e de muitas trocas a partir de agora, né? Falando rapidamente sobre a minha chegada na companhia, eu estou na Neoenergia desde abril de 2022, então tenho um pouquinho mais de 2 anos de companhia dentro da estrutura corporativa de recrutamento, né, e seleção. Aqui a gente atende, nosso trabalho enquanto recrutamento ele funciona em nível Brasil, então hoje a gente tem oportunidade no Brasil como um todo, mas especificamente hoje a nossa feira de carreira ela tem um direcionamento, um foco grande na Neoenergia Cosern. Então a gente vai entrar um pouquinho mais, né, nessa apresentação, falar um pouquinho mais até da própria distribuidora, a Nayara vai trazer mais informações a partir de agora sobre isso. Então a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Como Raquel pontuou, me chamo Nayara. Eu também trabalho aqui na área de recrutamento. Estou aqui na Neoenergia Cosern há pouco mais de 2 anos. Somei ao time em junho de 2022. Sou uma mulher de pele parda, cabelos e olhos castanhos. Também uso óculos de grau. Estou com a camisa polo verde com a logomarca da Neoenergia e também com um plano de fundo desfocado atrás de mim, tá bom? Vou falar um pouco da Neoenergia, como Raquel, reforçando, né, a fala de Raquel, ao final a gente também vai estar aí tirando dúvidas, caso vocês tenham. A Neoenergia, ela está no mercado brasileiro há mais de 27 anos. Hoje o nosso maior acionista é o grupo espanhol Iberdrola, que já possui mais de 170 anos de história, sendo um líder e referência no segmento de energia. No Brasil hoje, nós atuamos em diversas frentes, desde a distribuição, que é a energia que chega na nossa casa, e hoje nós contamos com 5 distribuidoras, a Neoenergia Coelba, que atende todo o estado da Bahia, a Neoenergia Cosern, que atende o estado aqui do Rio Grande do Norte, a Neoenergia Brasília, atendendo Brasília e Distrito Federal, a Neoenergia Electro, que atende algumas cidades de São Paulo e Mato Grosso, e a Neoenergia Pernambuco, que atende todo o estado do Pernambuco. E além disso, além de atuarmos no ramo de distribuição, a gente também atua em outras frentes, como a transmissão, a geração e a comercialização de energia, tá? E falando um pouco mais sobre a Neoenergia Cosern, e reforçando, tá? Eu fico aqui na Cosern, fico em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. E falando um pouco mais sobre a Neoenergia Cosern, a gente tem diversos exemplos de case de sucesso e motivos para nos orgulharmos. A Neoenergia Cosern, no ano passado, né, em 2023, ela foi eleita pelo Prêmio Abrade como a melhor distribuidora do Brasil e a melhor distribuidora do Nordeste. E recentemente a gente conquistou a certificação da GTPW como um bom lugar para se trabalhar. Além disso, a gente está aí no ranking das 5 melhores empresas para trabalhar aqui no Rio Grande do Norte, ocupando hoje a terceira colocação, né? Então, hoje na Neoenergia Cosern nós temos 2 grandes frentes de atuação, a área de operações, que seria toda a atuação em campo, e também a área administrativa, que logo mais a gente vai expor algumas das nossas oportunidades de vagas. E hoje. Desculpa, Raquel, pode continuar. Não, vai lá, fica à vontade, Renato. Perfeito. Eu ia comentar, né, que é muito bacana quando a gente fala de empresas que são grandes e que muitas vezes nós vamos, né, junto com as empresas nos processos aqui de entendimento da inclusão das pessoas com deficiência, nós vamos descobrindo cada vez mais vagas, oportunidades, onde as pessoas com deficiência vão se capacitando para trabalhar. Há muitos anos atrás, né, nem tantos anos assim, a gente tinha uma falta de informação muito grande sobre o que pessoas com deficiência poderiam fazer, né? Algumas áreas eram consideradas áreas de risco para pessoas com deficiência. Com o tempo, boa parte disso também foi desconstruído, né, essa ideia, e aí nós fomos entendendo que as áreas, as oportunidades
elas podem ser, sim, ofertadas, oferecidas para as pessoas com deficiência, devidamente capacitadas para a função. Porque se uma área, se um setor, se uma profissão não é considerada segura para uma pessoa com deficiência com formação devidamente capacitada, aquela área, aquele setor não é seguro para ninguém. Eu gosto sempre de dizer isso para a gente desconstruir um pouco dessa ideia de que pessoas com deficiência só fazem trabalhos que são simples, trabalhos que são manuais, trabalhos que não necessitam de tanta performance intelectual assim, ou que muitas vezes as oportunidades de trabalho não são oportunidades de grande importância para as pessoas com deficiência, né? Cargos grandes, cargos de coordenação, cargos de chefia. Então, hoje a gente vive um momento bacana de desconstrução de tudo isso, né? E a gente sabe que também dentro da Neoenergia a gente vem realizando esse trabalho, que é um trabalho de conscientização muito legal, porque facilita quando a gente tem do outro lado empresas que estão comprometidas com a inclusão, sabe? Acho muito legal. Queria, deixar isso aqui para ratificar o papel de vocês enquanto empresa aí hoje nesse processo de contratação das pessoas com deficiência. Legal, perfeito. E a gente, inclusive, até acho que ratificando um pouco, né, o que você trouxe, Renato, a gente vai trazer aqui também algumas posições que estão em aberto, que a gente está trabalhando, e não necessariamente ela é formação só administrativa. A gente tem, por exemplo, formação técnica de expansão de rede, um cargo técnico. Então, isso já traz um pouco do que você falou, né, reforçando um pouco disso. Além, do que a gente acabou de falar, a gente tem alguns programas, né? Então, aqui internamente, eu consigo até trazer um pouco mais de informação sobre isso. Então, falando um pouco mais sobre esse tema, né, sobre o quanto a gente reforça o nosso posicionamento, a Neoenergia ela tem hoje uma área voltada para a diversidade e inclusão. Eu posso até trazer aqui um programa que para a gente é importante, que é o Juntos. Ele tem o objetivo de realizar uma série de ações em prol de diversidade e inclusão, ele reforça o nosso posicionamento diverso, ele fomenta a representatividade dos nossos times. A gente tem algumas frentes de atuação nesse programa que vale a pena trazer aqui para vocês conhecerem. Então, eu tenho alguns pilares, né? A gente tem aqui algumas áreas, algumas formas de atuação. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala do pilar de mulheres, da equidade de gênero, a gente fala de pessoas negras, de pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+. Quando eu falo desses pilares, trazendo mais para a parte prática, quando eu falo no pilar, né, de profissional com deficiência, estou falando de... A gente acabou de fechar uma turma, um programa de formação para pessoa com deficiência em parceria com o Senai, que é uma turma que acabou de iniciar e ela tem um foco de formação, né, auxiliar administrativo. A gente fala de infraestrutura cada vez mais acessível, contando com rampas, catracas, banheiros de forma de fácil acesso. A gente tem uma outra iniciativa dentro da área de recrutamento, que é o Dia D, né, que a gente chama de Dia D, que é uma semana dedicada a uma abordagem à pessoa candidata com deficiência, com o intuito de proativamente a gente abordar essas pessoas, mapear esses profissionais para oportunidades que estão acontecendo ou oportunidades futuras. A gente tem a participação em feiras presenciais com oportunidades especiais em algumas regiões do Brasil, então anualmente a gente participa das feiras, é uma parceria que já vem dando certo aí, já vem de algum longo tempo, né? A gente tem internamente grupos de afinidade, então esses grupos de afinidades, eles são formados pelos nossos próprios colaboradores. Então, nesses grupos são criados muitos conteúdos, são criados eventos sobre o tema. Cada grupo de afinidade corresponde a um pilar de diversidade, né, que eu citei antes. Então, tem muitas ações. Eu estou trazendo somente de um pilar, mas a nossa área de diversidade, ela tem várias frentes de atuação para reforçar realmente nosso posicionamento sobre o tema. Então, achei interessante assim trazer algumas ações, né? Algumas das ações que a gente vem hoje construindo, reforçando e envolvendo os próprios colaboradores, porque a gente realmente vê a relevância disso, tá?
E eu gosto sempre quando eu vejo assim uma boa fala, né, como você teve agora, e eu chamo a atenção também das pessoas, né, para as pessoas que estão assistindo aqui, pessoas com deficiência que estão buscando oportunidades hoje nas empresas. É muito legal quando a gente ouve, como a Raquel acabou de dizer agora, as empresas que têm programas voltados para a inclusão. Programa de inclusão é muito legal porque os programas, eles significam que a cultura da empresa é uma cultura inclusiva, muitas vezes representada também dentro desse programa de inclusão. Às vezes as empresas elas investem em projetos de inclusão, mas muitas vezes o projeto ele tem começo, meio e fim. Às vezes tem uma verba destinada para aquele projeto. Quando a verba acaba, o projeto também acaba. Agora, quando é um programa, não. Quando é um programa, isso já reflete uma maturidade da empresa nesse processo de inclusão. Então, não quero me estender aqui, mas não quis deixar passar essa informação importante, porque é legal quando a gente tem empresas que estão aí, né, numa maturidade nesse processo de inclusão. E para as pessoas com deficiência que estão de fato buscando oportunidades, né? Independente se é início de carreira, independente se já é uma vaga no nível técnico, nível superior, mas isso é muito bom porque vai mostrando que as empresas estão de verdade investindo e dando oportunidades para as pessoas com deficiência, sabe? Então, muito legal a sua fala, viu, Raquel? Legal, perfeito. A gente incentiva, né, que todo mundo consiga também buscar um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo nas redes. A gente sempre traz todas as informações dos nossos programas nas nossas páginas. Então, para conhecer cada vez melhor, né? A gente fala isso também sobre as próprias vagas, além dos programas que a gente tem, de tudo que a gente está envolvido, né, sobre o tema. A gente também, as nossas oportunidades, elas estão nas nossas redes, elas estão na página de oportunidades especiais, elas estão na página da Neo Energia, LinkedIn, por aí vai. Então, como a gente está em expansão, como é um negócio, né, que vem num crescimento, é importante, né, estar de olho, focar nisso, olhar nossas posições. A gente trouxe algumas aqui, então a gente também quer compartilhar com vocês algumas posições que a gente trouxe, justamente para vocês saberem, né, que a gente já tem algumas posições que estão lá divulgadas, mas a gente quer compartilhar aqui com vocês, e tendo aí mais previsão, mais expectativa de abertura de novas posições, além das que a gente vai comentar aqui hoje. Então, vamos lá, fiquem à vontade. Perfeito. A gente, como a Nayara bem disse, a gente tem algumas frentes de atuação, né? O nosso negócio ele é muito amplo. A gente vai compartilhar com vocês duas posições, duas não, três posições que vão ter ali cunhos um pouquinho diferentes umas das outras. Então, as vagas que já estão, né, publicadas e que vocês já vão conseguir conferir o perfil delas, para vocês já conseguirem identificar ali, faz sentido para mim, ou não, vou esperar ainda alguma outra que vai surgir. São vagas de técnico de expansão de redes, então essa vaga já está divulgada, vocês já conseguem acessar e avaliar o perfil. A gente tem vaga de assistente de almoxarifado, então quando vocês acessarem a nossa página, vocês também vão ver essa vaga divulgada. A gente trouxe também uma vaga de atendimento de grandes clientes, que é uma outra posição super importante. Todas elas são muito estratégicas, né, quando a gente pensa no nosso negócio. Então, a gente está falando de redes, que faz o nosso negócio acontecer, a gente fala de almoxarifado, que é quem garante que a gente tem ali tudo que a gente precisa, né, de material e de insumo, para que a gente funcione de uma forma, né, dentro do que a gente espera, e a gente tem um assistente de grandes clientes. Então, o cliente para a gente é o nosso centro, né, é o centro do negócio. Então, imagina, são posições super relevantes e super importantes para a gente. Então, além dessas, a gente tem expectativa de que ao longo daí das próximas semanas, outras posições sejam abertas. A gente trouxe essas só para ilustrar, que já estão disponíveis para vocês analisarem, e se fizer sentido para vocês, já podem se candidatar nas posições. Mas a gente incentiva que vocês continuem olhando aí nos próximos dias novas posições que a gente tem expectativa de surgir.
Tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar as pessoas também, né? Lembrar e, às vezes, informar, porque nem todo mundo sabe, a gente não tem acesso a todas as informações, ainda mais nesse mundo hoje, né? Tudo tão dinâmico, tudo tão orgânico, né? Tudo tão de repente, né? A gente tem acesso a muita informação e nem tudo a gente grava. Mas, no caso de pessoas com deficiência que recebem aquele benefício de prestação continuada, né? O BPC, quando as pessoas recebem esse benefício há mais de 5 anos, como incentivo, desde 2021, o governo permite, né, que você mantenha 50% desse benefício e tenha um registro em carteira, se não me falha a memória, de até 2 salários mínimos. Então, antes, o que talvez para a pessoa com deficiência era ou o benefício de um lado ou o salário de outro, hoje elas podem ser combinadas, né? Parte do benefício e também um registro em carteira, que vamos lembrar, para as pessoas com deficiência, pessoal, o auxílio do governo é um apoio, muita gente depende disso, né? Mas é um socorro, é um apoio que o governo dá, né, para pessoas com deficiência, muitas vezes nesse momento de vulnerabilidade social e tudo mais. Agora, quando as pessoas com deficiência vão para uma oportunidade formal de trabalho, além do seu registro em carteira, além da formalidade do trabalho, muitas vezes você tem acesso aos benefícios, saúde, né? Muitas vezes uma ajuda de custo ali na alimentação ou supermercado. Então, cada empresa tem os seus benefícios, tanto para você, que é colaborador, colaboradora, mas muitas vezes também isso se estende para as famílias, né? Então, eu sempre gosto de lembrar e de comentar isso, porque a gente tem que incentivar que as pessoas com deficiência entrem cada vez mais no mercado de trabalho, né? E o benefício está lá, é um apoio, né? Mas em determinado momento as pessoas vão de fato para o mercado de trabalho. E também para quem é jovem aprendiz com deficiência, quando é efetivado na empresa, por 2 anos a pessoa tem o seu benefício 100% mantido, sem precisar, né, pausar o benefício, se desligar do benefício, e a pessoa pode ter o seu registro em carteira por 2 anos junto com o benefício. Então, acho importante, Raquel, porque muita gente não sabe disso, né? Legal, E é um perfeito. incentivo, né? Com certeza. E eu estou acompanhando, né? Estou tentando acompanhar o chat aqui também, estou vendo as pessoas bem animadas, né? Então, aliando um pouco do que você está falando sobre a oportunidade que as pessoas têm em relação ao benefício, em relação a conseguir outra oportunidade em paralelo, é realmente a vontade, né, de fazer. Eu acho que nada para a gente quando a gente realmente quer. Acho que muito do que a gente precisa é realmente colocar o foco naquilo e ir atrás. Eu vi aqui pessoas que estão falando, né, sobre as formações. Ah, eu sou engenheiro, eu sou psicóloga, eu tenho a formação em contabilidade. Olha quanta riqueza a gente tem aqui nesse grupo. É, e a oportunidade de poder falar, né, para vocês o quanto a gente gostaria realmente que vocês avaliassem as nossas oportunidades, olhassem as nossas divulgações, entendam, é claro, o que faz sentido, né? Nem toda vaga que a gente olha, às vezes a gente se identifica, mas se identificando, precisa se aplicar, precisa participar do processo. Então, é um incentivo mesmo. A gente, olhando esse chat aqui, o quanto tem aqui de motivação, já teve gente falando, eu olho sempre as vagas da Neoenergia porque eu quero muito uma oportunidade, e que bom, porque a gente tem aí uma série de posições que podem fazer sentido para vocês, independente de onde vocês estão. Eu sei que a feira, ela tem um foco hoje na Neoenergia Cosern, né, que fica no Rio Grande do Norte, mas a gente tem, como a Nayara falou um pouco antes, no início, né, da nossa apresentação aqui de companhia, a gente tem as distribuidoras, a gente tem 5 distribuidoras no Brasil,
mais a holding no Rio. Então, não necessariamente você que está em uma região precisa se mudar para uma outra. Se você tiver mobilidade, se você achou uma vaga legal em outro estado, ok, não tem problema nenhum, você pode fazer essa transição. Mas se você está no seu estado e não tem mobilidade, eu não consigo me mudar nesse momento, busque as posições na sua própria, próximo da unidade onde você está. Então, eu só reforçando, né? Hoje a gente atua em nível Brasil. Então, não se preocupem com a localidade. Olhem as posições que estão próximas de vocês. Fiquem atentos a elas. Eu acho que isso é um dos principais pontos, assim, dos mais importantes. E muitas vezes também, né, pessoal, né, Raquel, meninas, muitas vezes eu tenho uma formação e eu tenho um objetivo. Eu quero aquela vaga ou eu gostaria de seguir naquela profissão que eu me formei. Mas talvez nesse momento eu não tenha uma vaga exatamente disponível que é aquela que eu gostaria. Mas talvez eu tenha uma vaga próxima de uma área irmã, né, uma área parecida, ou muitas vezes a própria oportunidade de se entrar na empresa e, uma vez dentro da empresa, né, concorrer também às vagas que vão aparecendo, é também de muito bom tom, porque as pessoas vão sendo avaliadas o tempo todo, né, Raquel? Puxa, de repente a gente pega um currículo de uma pessoa que já está tentando trabalhar com a gente há 6 meses, um ano, 2 anos. Às vezes a oportunidade acontece quando a gente menos espera, né? Exatamente, perfeito. E aí, até falando um pouquinho disso, eu vou até deixar um espaço aqui para a Nayara compartilhar também esse ponto sobre a formação. Nem sempre a gente precisa ou exige que seja que a gente tenha uma vaga com formação superior completa. Então, isso depende muito do requisito, depende muito do nível que a gente tem ali da posição, mas vou deixar a Nayara contribuir também um pouquinho com esse ponto. Perfeito. E complementando o que Raquel trouxe, né, das oportunidades já abertas, por exemplo, essas vagas de assistente, né, que ela mencionou anteriormente, são vagas de nível médio. Então, é uma porta de entrada, né? Até complementando um pouco no quesito de benefícios, algo que a gente tem muito forte na neoenergia, e aqui na Cosern não seria diferente, é a perspectiva de crescimento na empresa. Então, os nossos pilares para a questão do crescimento é a partir de um ano de empresa. Daquela pessoa que entra hoje como assistente, depois de um ano pode se tornar um analista, enfim, pode galgar carreira aí para outras áreas. Eu li no chat várias pessoas com formação técnica, né, eletrotécnica, e uma das nossas vagas abertas pede essa formação, então se atentem lá para a página de vagas de Neoenergia. Vi pessoas também comentando possuir formação em engenharia, então, por ser uma empresa no segmento de energia, acaba que vagas voltadas para engenharias, não só elétrica, como também outras engenharias, possibilitam diversas portas de entrada aqui na companhia, tá bom? Tem uma outra coisa importante também que vocês disseram no início e eu não gostaria de perder aqui, né? Para as pessoas com deficiência, pessoal, as meninas aqui no início comentaram sobre o apoio que existe no Senai também, né? E o sistema S, né, que a gente fala, Senai, Senac, muitas vezes tem cursos de apoio, né, tanto para a empresa como também para as pessoas com deficiência que querem entrar no mercado de trabalho, que estão buscando oportunidade profissional. Então, muitas vezes, talvez, né, no Senac próximo de você, você, pessoa física, tenha algum projeto, algum programa voltado para a empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, isso também vale a pena, porque o Sistema S ele está muito junto das empresas de uma forma geral. Né? O Senai mais voltado para as empresas, o Senac mais voltado para as pessoas físicas, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que ficar, né, atento, porque muita coisa bacana vem acontecendo nesses últimos anos, né? Muitas parcerias e muitas vezes isso acaba facilitando muito a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Perfeito. E aqui acho que esse curso, né, na verdade, a formação, né, para pessoa com deficiência que a gente teve em parceria com o Senai, foi muito bacana, porque ele traz realmente um certificado ao final da formação, de auxiliar administrativo. Então, tinham lá rotinas, de escritório, rotinas administrativas como um todo. Então, são 2 meses e meio, né, de formação. Foi um projeto que foi o nosso primeiro projeto, né, piloto, de formação para pessoas com deficiência. Então, a gente está avaliando, ele tem 2 meses e meio de formação, então a gente está avaliando como é que ele vai se comportar. Então, por isso que é importante entender e estar sempre de olho nas nossas páginas, porque a gente divulgou esse projeto no nosso LinkedIn, a gente fez divulgação, né, no nosso banco de talentos, e foi assim que a gente fez todo o processo, né, para as vagas que a gente tinha na Neoenergia Coser, que é justamente para fomentar o desenvolvimento, para fomentar que as pessoas busquem, né, uma evolução tanto profissional quanto pessoal, como uma oportunidade mesmo. A gente viu ali uma oportunidade de agregar, de poder apoiar de alguma forma as pessoas como um todo. E se vocês tiverem oportunidade, tiver um tempinho hoje, meninas, e acharem que cabe, né, que é possível, vocês poderiam descrever um pouquinho, ainda que de forma panorâmica, as atividades dessas oportunidades que vocês compartilharam hoje? Pode ser, acho que dá, né, Nayara? Sim, Raquel. Vamos. Deixa eu pegar aqui, que aí a gente já Nada, fala. nada muito detalhado, não. Só porque às vezes, quando a gente fala, né, em uma área específica, é legal a gente passar para as pessoas alguns pontos importantes que elas podem se atentar na hora de fazer uma inscrição, na hora de participar de uma entrevista, né? O que que vocês recomendam que as pessoas tragam nas entrevistas, maneira que elas se portem, né? As áreas que vocês até podem, de repente, sugerir, né? Para a pessoa chegar um pouco mais bem preparada, sabe? Esse tipo de perfil, assim, da empresa. Com certeza. Eu posso compartilhar, tá? Falar. Certo, Raquel? Eu vou começar primeiro falando sobre a primeira vaga, a assistente de atendimento de grandes clientes. Essa vaga é uma vaga nível médio, como eu falei anteriormente. O foco principal é a parte de atendimento, né, de fato, aos clientes. Então, ela tem um viés aí voltado para o administrativo. Ela apoia em demandas do setor, então faz de tudo um pouco, tem a oportunidade de trocar com todas as pessoas que fazem parte da área e principalmente lidar com o cliente, né, através de e-mail, de telefone. O local de trabalho da vaga é na sede da própria Neoenergia Cosern. Para quem está aqui em Natal, eu vou até falar um ponto de referência para facilitar a localização, fica ao lado do viaduto do Baldo, certo? Então, é super fácil chegar aqui na sede. A vaga de técnico de expansão de redes, por exemplo, o local de atuação também é aqui em Natal. É uma vaga que necessita de uma formação técnica, então as pessoas que sinalizaram possuir formação em eletrotécnica, observem lá as atividades, vão se identificar, tá? O que é importante para essa vaga, além da formação, né? Ter o registro de classe, então, por exemplo, o CFT, ter esse contato com o pacote Office, enfim, ter essa flexibilidade de, em alguns momentos, apoiar em atividades externas que necessitem ir a campo, como também atividades administrativas aqui, concentradas aqui também na sede da Neoenergia Cosern, tá bom? E quando a gente fala da posição da vaga de assistente de almoxarifado, eu ratifico o que Raquel trouxe. Essa vaga, ela tanto tem o contato com o estoque, né, com a parte de mercadorias que a gente necessita aí para as manutenções no dia a dia, nossos materiais de trabalho, como também essa parte administrativa. Então, seja o pacote Office para realizar atividades ali de tabular informações em planilha, responder e-mails, lidar com o cliente interno, que é o colaborador, essa pessoa também vai estar apoiando nesse tipo de atividade. E até para complementar, o principal caminho para chegar, eu vi que foi uma das perguntas sinalizadas, né? O principal caminho para localizar as nossas vagas é ir na página da Neoenergia. Então, basta colocar lá
lá no Google, né, Neoenergia, é o primeiro link que aparece. Você vai lá na aba de talento e consegue visualizar todas as nossas vagas abertas, não só vagas a nível Natal, Rio Grande do Norte ou Neoenergia Cosern, mas todas as vagas que a gente tem aberto a nível Brasil naquele determinado momento. Perfeito. E aí, só para agregar também, que eu acho que foi um ponto que o Renato trouxe, que eu acho que é bem importante, a gente que é da área de recrutamento, eu acho que a gente tem algumas dicas, né? A gente consegue contribuir de alguma forma com as pessoas candidatas. E eu acho que eu já vou trazendo aqui alguns insights para agregar, para apoiar, para ajudar. E aí, se vocês acharem interessante, usem, aproveitem. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das posições, elas são posições diferentes. Então, vocês vão ver que as atividades são diferentes. Então, quando eu olho uma vaga, quando eu olho uma descrição de uma atividade e eu penso, isso aqui é legal, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu tenho experiência, ou essa experiência aqui minha é similar, pode ser que faça sentido para eles, né, para a empresa. Quando você percebe isso, é importante o teu currículo estar completo, ter as atividades que você acha que vão fazer sentido, que vão ter ali uma sinergia com a vaga que está divulgada, colocar os seus principais, quando você olha os principais requisitos da vaga e você pensa, isso aqui eu tenho, precisa ter conhecimento de pacote Office, e eu tenho conhecimento de pacote Office, precisa estar no currículo. O currículo é a nossa carta de apresentação, né? Nosso cartão de visitas. Então, a gente, enquanto recrutamento, enquanto recrutadoras, o primeiro contato que a gente tem com vocês é olhando esse cartão. Então, a gente visualiza esse cartão, a gente olha como que vocês estão se apresentando, o que são as principais habilidades que vocês trouxeram ali, a formação, experiência, o que puder agregar. Então, tudo que vocês tiverem de informação, que quando a gente bate o olho, a gente olha e vê sinergia com a posição, é muito importante. Então, caprichem no currículo. O currículo é ali a marca da gente, né? O que eu já fiz, ou o que eu tenho vontade, o que é o objetivo da minha carreira, o que eu já adquiri de habilidades, o que eu posso agregar com vocês, né? O que eu, enquanto candidata, consigo agregar com a empresa, eu preciso escrever isso lá. Então, quanto mais completo, né, o teu currículo estiver, mais a gente consegue entender uma sinergia e fazer um matching de perfil, né? Fazer ali uma aderência de perfil da pessoa candidata com a posição que a gente tem. Então, isso é uma dica que eu acho que é importante. O currículo precisa estar atualizado. É importante vocês analisarem o que a vaga está pedindo e se atentar para ver se no currículo de vocês, caso vocês tenham realmente aquela habilidade, se ela realmente está no currículo. Então, isso é bem importante. E até para complementar a fala de Raquel, uma informação também muito importante é os dados estarem atualizados. O telefone para a gente conseguir fazer o contato, o e-mail, porque é o primeiro caminho para a gente acessar e fazer o contato com todos vocês. Perfeito. Tem uma coisa que é importante para a gente, enquanto pessoa com deficiência, e eu falo isso porque também sou pessoa com deficiência, e a gente trabalha bastante esses pontos com as empresas, pessoal, que é assim, nós, não é obrigado que a gente coloque lá no nosso currículo que a gente tem deficiência, né? Muito menos em primeiro lugar. Às vezes a gente abre um currículo, tá lá, primeira coisa, né? Pessoa com deficiência visual, né? Não é obrigado que a gente coloque, não é necessário que esteja lá em primeiro lugar, mas é importante, é legal quando tem, porque muitas vezes a empresa está buscando uma oportunidade e ela está direcionando algumas vagas para as pessoas com deficiência. Então, é legal as empresas também saberem da quantidade de pessoas com deficiência que estão buscando as oportunidades, né? Isso é legal. E quando a gente vai para uma entrevista, seja essa entrevista presencial ou seja online, é importante que nós sejamos muito sinceros em relação às nossas habilidades e competências, inclusive quando nós não temos tanta habilidade com uma determinada função, com uma determinada atividade, porque hoje, às vezes, a gente, quando vai para uma entrevista, a gente fica com um pouco de receio
de dizer que a gente não fez aquela atividade ainda, ou a gente fica com um pouco de medo de dizer que precisamos, caso contratados, de um determinado apoio. Olha, eu talvez precise de uma cadeira um pouquinho mais baixa, de uma mesa um pouquinho mais baixa, ou talvez por conta de uma deficiência nas mãos, ou no braço, ou na coluna, eu precise de um apoio de braço para digitar no computador. É importante que a gente fale na entrevista sobre as nossas necessidades. Eventualmente, a gente precisando de um apoio ou de uma adaptação de posto de trabalho, por menor que seja, é importante logo no início compartilhar isso com as recrutadoras para que elas já, uma vez contratados, né, que elas já consigam providenciar esse apoio, porque quando a gente começa a trabalhar, gente, assim, não tem desculpa. A pessoa com deficiência também precisa render, também precisa atingir meta, também precisa ter o perfil profissional que a empresa espera e precisa de todo mundo, e da pessoa com deficiência não é diferente. Isso é inclusão de verdade. E se a gente trabalha para uma inclusão de verdade, se a gente quer oportunidade mesmo, a gente tem também que falar de tudo aquilo que a gente precisa para que a gente tenha, uma vez contratado, um ambiente favorável para a gente performar bem, né? E também, outra coisa, não tem problema, né, Nayara, Raquel, uma pessoa com deficiência dizer se ela precisa de um apoio. Não tem nenhum problema, né? As empresas Não. hoje, elas estão muito mais abertas a isso porque elas entendem que é uma necessidade, uma condição da pessoa com deficiência. Não adianta contratar alguém e depois a pessoa ficar lá subaproveitada, né, Raquel? Exato, perfeito. E a gente realmente tem essa prática. Ao final do processo seletivo, quando a pessoa é escolhida, né, é finalista no processo, a gente sempre levanta esse ponto, né, com o profissional ou a profissional, a gente sempre entende, você precisa de alguma acessibilidade de ferramenta, tem alguma necessidade específica que a gente precise saber, então isso para a gente, com certeza, é um fator que funciona muito bem e que a gente já vem praticando aqui, Renato. Ai, que legal. É muito bom ouvir isso, porque às vezes as pessoas ficam com medo de dizer, né? E, Achando que isso vai ser um ponto negativo nesse processo de recrutamento e seleção. E muito pelo contrário. É importante que a gente fale logo de início, né? Para que a empresa saiba do que a gente precisa. Outras pessoas também, Raquel, Nayara, falam para a gente assim: olha, eu tenho mais de 50 anos e sou pessoa com deficiência. Posso me inscrever na vaga, né? E a gente entende que sim, porque essa certeza. interseccionalidade também é muito boa, né? Com certeza, eu acho que é um posicionamento forte nosso, né? Quando a gente fala diversidade e inclusão. Eu acho que é muito ao pé da letra, né? É realmente a gente ter o nosso negócio com todos os tipos de profissionais, com todos os tipos de raças, etnias, deficiências, todos os pilares, né? Todos os pilares, eles são muito bem-vindos e a gente fomenta realmente isso aqui dentro, Renato. Uhum, maravilha. Olha, a gente já já caminhando, né, para o nosso final, pena que passa tão rápido aí Muito esse nosso rápido, tempo, é né? verdade, muito Inclusive, rápido. inclusive já já, se vocês tiverem assim alguma pergunta aí que foi feita, que vocês quiserem compartilhar com todo mundo, se teve alguma pergunta assim geral, tá? Vocês fiquem à vontade. E eu queria também perguntar, vocês fiquem à vontade para compartilhar, se for possível, né? Uma vez a pessoa contratada trabalhando com vocês, né? O que que a gente tem mais ou menos assim de benefícios da empresa, né? O que que vocês têm, oferecem para os seus colaboradores, se vocês puderem dizer, obviamente. Perfeito, perfeito. Podemos falar assim, tá, Renato? Hoje a Neoenergia, o colaborador, uma vez admitido, ele tem direito a plano de saúde odontológico, e esse plano se estende aí para dependentes, então companheiro, companheira, esposo, esposa e filhos. Seguro de vida, previdência privada, de um país aí para atividade física, o vale alimentação ou refeição também, compatível aí com o mercado. A PLR, que para quem não conhece, é a participação nos lucros e resultados da empresa, então é a bonificação anual que nós recebemos pelo atingimento das metas lá em abril, todo mundo fica com o bolso cheio. É,
auxílio psicológico, auxílio escola para quem tem filhos de até 11 anos para apoiar aí na mensalidade escolar, e isso se estende tanto para colaboradoras quanto para colaboradores. É um benefício aí bem legal para quem tem filho. E o principal, né, que eu gosto de enfatizar é a perspectiva de crescimento que a empresa ela oferta para o colaborador. Então, a partir de um ano, como eu falei anteriormente, essa oportunidade de participar de seleções internas e crescer junto com a Neoenergia. E não menos importante também, vale transporte. A empresa também disponibiliza o cartão de passagens. Nossa, que legal, né? Então, plano odontológico, plano de saúde, ajuda aí, né, no Vale Refeição, Vale Alimentação, apoio na escola dos filhos, apoio psicológico, Gympass, né, participação nos lucros. Nossa, tá acabando aqui, vou mandar meu currículo já também. Muito bom. Pessoal, para quem não sabe, Gympass, né, é um apoio, uma parceria que as empresas têm com as academias. Então, quando a gente, hoje em dia, né, valoriza a nossa saúde, a gente vai cuidar da nossa saúde, praticar um esporte, praticar uma academia, essa parceria que as empresas têm, né, o Gympass, isso dá um desconto muito bom nas academias. Então, é uma outra coisa que as empresas valorizam bastante hoje também, né, Raquel? As pessoas cuidarem da sua saúde, porque quanto mais bem elas estiverem, né, com a sua saúde, melhor elas trabalham, estão mais felizes também no seu emprego, né, com saúde, em forma, né? Isso é muito importante também. Com certeza, perfeito. E E até para complementar, bem rapidinho, não se estende só para academia, tá? Para Se a estende aí autista para. em Recife. Oi, acho que tem uma pessoa com áudio aberto aí, vou pedir a gentileza para fechar, mas pode continuar, Nayara. Perfeito. O Gympass, pessoal, não se estende somente para academia. Caso a pessoa tenha interesse em grupos de corrida, yoga, pilates, é bem diversificado os campos que o Gympass ele permite que a pessoa utilize, tá bom? Que legal. Bom, então, meninas, se vocês quiserem, né? Eu acho que foi bastante produtivo. Pena que passa tão rápido aqui esse nosso encontro, mas muito gostoso quando é assim também, porque vocês trouxeram muitas informações bacanas, né? Mas se vocês então quiserem fazer uma fala final para a gente encerrar aqui o nosso encontro, né? Eu acho muito bacana. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem muita coisa para dizer, que o tempo passa assim voando, e acho que hoje foi isso também, né? Então, eu queria agradecer e queria que vocês fizessem uma fala final aí, para a gente encerrar o nosso encontro já já. Eu ótimo, posso realmente falar? passa muito rápido, a gente Ah, acaba querendo trazer. Oi, oi, pode falar. eu vou pedir uma gentileza, acho que tem uma pessoa aí que pediu a gentileza para falar, né? Assim que a gente termina, as empresas, elas recebem sempre o contato de todas as pessoas aqui, né, que participaram. Então, como o nosso tempo é curto, eu vou pedir para você deixar essa pergunta para um pouco depois, e aí a gente faz isso melhor, porque às vezes uma pessoa quer perguntar e as outras pessoas querem perguntar também, e aí a gente acaba não dando a mesma oportunidade para todo mundo, né? Mas então eu vou pedir essa gentileza, meninas, podem continuar. Tá bom, obrigada, perfeito. Eu acho que o intuito aqui foi fazer essa troca, foi trazer um pouquinho de informação, foi principalmente, eu acho que entender o quanto as pessoas, né, reforçam o interesse em fazer parte do nosso time, em participar dos nossos processos seletivos. Eu acho que é uma via de mão dupla, então a gente tem uma oportunidade, eu tenho uma pessoa candidata que tem interesse na minha companhia, que tem interesse em participar dos meus processos seletivos, então acho que é uma troca. Eu fico feliz de ver quantas pessoas querem participar de processos com a gente, têm interesse na nossa empresa. Queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que reservou um tempinho para vir ouvir a gente, para vir ver, né, o que a gente ia trazer aqui nesse, nesse movimento. Queria agradecer pela intérprete de Libras, que também está trazendo aqui para a gente a inclusão, né, de todas as pessoas, que elas consigam entender e ter todas as informações que a gente está trazendo. Então, acho que é isso, assim, acho que, resumindo, eu queria muito agradecer a atenção, a disponibilidade e o interesse de todo mundo de estar aqui ouvindo um pouquinho a gente. Uhum. Maravilha. Acho que Nayara, acho que quer terminar também, uma outra fala, ou Perfeito. não?
Hum. Eu reforço tudo aí que Raquel trouxe, né? Espero encontrá-los aí nas inscrições, nas nossas vagas, nos nossos processos. E foi um prazer ter essa troca aqui com todos vocês. Olha, então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Sempre lembrando que a empresa hoje aqui é uma empresa muito bacana. Então, hoje, se aquela oportunidade não está aí na sua região, né? Continue tentando, porque sempre as oportunidades, quando acontecem, as empresas que estão contratando e contratam bem e se preocupam nesse processo de inclusão, valem super a pena, né, da gente insistir naquela vaga, naquela oportunidade. Então, boa sorte para todo mundo aí que participou aqui com a gente, né? Espero que no futuro, em breve, a gente faça outra feira de carreira com mais novidades, contando outras coisas, falando de outras regiões também, porque quando a gente vai bem, a coisa cresce, a coisa acontece, né? Então, muito feliz terminando esse encontro aqui hoje. Muito obrigado, viu, Renato, queria te meninas? agradecer também por ter Ah, apresentado e feito todo o intermédio, né, da nossa feira de carreira. Obrigada, viu? imagina, a nossa equipe aqui, eu, João, nossa intérprete, né, a Fernanda, a gente fica muito feliz de receber empresas como vocês aqui hoje, viu? Então, um grande abraço, pessoal, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.